Olá a todos, né? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Arqueologia e Pré-História. Meu nome é Henrico, sou novo integrante da equipe do site, do canal, e hoje eu venho entrevistar Fernando Barbosa, né? Professor e doutor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que recentemente escreveu um artigo, né, junto com outros pesquisadores, sobre uma inédita e importante descoberta na paleontologia brasileira. Fernando é graduado em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Ciências Geologia pelo FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou estágio de pós-doutorado na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atua na área de paleontologia dos vertebrados, paleopatologia, paleoecologia, tafonomia, ichnologia e em biomecânica de vertebrados fósseis por meio da análise de elementos finitos. Fernanda recentemente escreveu um artigo sobre o primeiro caso registrado de câncer em um espécime fóssil de um mamífero não humano do Quaternário. É isso, Fernando? Bom, tudo bom, Henrique? Prazer estar falando com vocês. É isso mesmo, a gente acabou de publicar um trabalho falando sobre um tumor de origem maligna, que a gente pode chamar de câncer, pela primeira vez no mamífero do Pleistoceno, né? O mamífero da Era do Gelo. Será um prazer, né, divulgar esse importante trabalho aqui, mas antes de a gente entrar nas dúvidas, né, mais específicas do artigo, do trabalho, a gente pode começar pelo básico. Para quem não está familiarizado com essa área específica de estudo, o que é a paleopatologia? Bom, isso é uma pergunta bem interessante, porque ao longo do tempo que eu venho trabalhando com paleopatologia, esse conceito tem mudado aqui no meu entendimento. Então, eu sempre que dou uma aula sobre paleopatologia, eu sempre começo falando sobre o que é saúde, sobre o que é doença, e aí entro, de fato, no que significa paleopatologia. E muitas pessoas têm perguntado assim, Fernando, mas na paleopatologia o pessoal estuda uma má formação óssea, por exemplo, que não necessariamente é uma doença, por definição, de acordo com a OMS, né? Então, eu estou incluindo agora a paleopatologia como o estudo das doenças, das anomalias, das síndromes, das alterações do normal no passado, em organismos do passado. Então, não só as doenças, mas como outras condições que não seguem as definições certinhas lá da OMS, como síndromes, por exemplo, que não, a rigor não é uma doença, mas a gente encontra uma síndrome, qualquer que seja, no registro fossilífero, incluímos dentro da paleopatologia. Então, a grosso modo, é o estudo das doenças no passado, e doenças incluem síndromes, condições, alterações do normal, várias coisas nesses organismos que a gente tanto ama. É interessante. Eu particularmente não sabia, né, dessa questão de que a OMS não englobava alguma dessas coisas como doença, né? Então, interessante saber disso. E em relação ao espécime, né, desse trabalho específico, em relação a esse espécime fóssil, né? Como que vocês identificaram essa alteração patológica? Vocês estavam examinando outros aspectos do espécime fóssil, do objeto fóssil, e acabaram notando, né, essa alteração, passando para um estudo dela depois, ou vocês já vão examinar o esqueleto, procurando alterações patológicas, já direcionando para esse estudo? Bom, na verdade, esse material ele foi coletado na Lapa, numa caverna chamada Lapa dos Peixes 1, que fica lá no estado da Bahia, na região lá da Serra do Ramalho. E assim, esse material, o espécime estudado nesse trabalho, ele não é o único espécime do indivíduo, né? Essa preguiça, ela foi encontrada com vários ossos, são mais de 20 ossos dessa preguiça. Então, tem rádio, tem una, tem fêmur, tem ossos da mão, tem coluna vertebral. Se eu não estiver enganado, tem parte do crânio, não tenho certeza agora, mas tem bastante ossos. Esse material já foi estudado num outro aspecto. Um dos autores do trabalho, Rafael Costa, do CPRM, já publicou um trabalho sobre a história tafonômica
história deposicional desse material, que inclui essa caverna, no caso, que inclui outros materiais, outros fósseis. E, assim, inicialmente ele não foi procurar por doenças. Na verdade, o Rafael, no seu processo de tombamento do material, né, no processo de curadoria, ele já se deparou com algumas alterações que não eram alterações normais, né? Não era o desvio do padrão normal. Então, ele já me contactou ali, falou, Fernando, a gente tem um material aqui que tem algumas feições interessantes, a gente precisa avaliar com um pouco mais de cuidado. Daí, a gente analisou não só esse material, mas como outras espécies também, outros ossos de outras espécies, tem outros materiais com novidades paleopatológicas por vir, mas esse realmente foi o achado que, quando eu bati o olho, fiz, opa, aqui tem algo um pouco mais interessante que o de costume. Então, daí começou. Aí a gente fez a primeira análise superficial, né, aquela análise visual, percepção visual, e a partir daí, com o que eu já venho estudando, eu estudo outros materiais, especialmente material de preguiça, fui comparando e observando outros materiais até chegar nesse diagnóstico. Incluiu tomografia no hospital Clementino Fraga, lá no Fundão, né, lá na FRJ. Depois a gente fez análise histológica aqui na UERJ, e juntando todo esse quebra-cabeça a gente conseguiu o diagnóstico. Mas e já tem um bom tempo que a gente vem trabalhando, acho que tem mais de 2 anos que a gente vem pesquisando sobre esse material até conseguir chegar num diagnóstico tão preciso, tão taxativo e tão amplo, né, assim, que tem um significado que no primeiro momento assusta, né, o câncer, mas era isso mesmo. Com certeza. E muito chamativo também, né? Uma doença que ainda é tão marcante hoje em dia, que assola aí, né, bastante a nossa sociedade a nível mundial, então bem chamativo em relação a isso também. E vocês usaram diversos métodos, né, que são usados também para examinar pessoas, né, vivas que podem estar sofrendo de alguma alteração, e trabalhos como esses, né, que estudam a doença do passado, os trabalhos de paleopatologia, eles podem auxiliar na compreensão das doenças na atualidade? Como que entender, né, o passado das doenças pode nos ajudar hoje em dia? Essa é uma outra pergunta fundamental, assim, que a gente tem dentro da paleopatologia, especialmente dentro da arqueologia, que aí a gente lida diretamente com humanos, né? E aí a gente a gente pode estudar, por exemplo, sociedades, populações, sociedades do século XV, por exemplo, do século XVIII, e entender a evolução de determinadas doenças até o presente momento. Dentro da paleontologia, tem várias doenças que são muito interessantes, incluindo o câncer. Na verdade, os tumores em geral, não só o câncer, o benigno, que não é um câncer, e o maligno, que é o câncer, o tumor maligno é um câncer. Poderíamos falar que são sinônimos, mas é interessante porque a gente vê como que essas doenças, como várias doenças, elas evoluíram dentro dos vários grupos de animais. Então, doenças artríticas, por exemplo, a gente consegue ver como que os animais possuíam, assim, como que eles desenvolviam algumas doenças artríticas, quais eram as características, e muitas delas são essencialmente as mesmas de nós humanos. Mas em termos de entender como que as doenças são hoje, as infecções eu acho que é o melhor exemplo, porque muitas infecções no passado eram zoonoses, então muitas doenças que hoje assolam os humanos, no passado eram a zoonose, eram doenças que estavam associadas a animais pré-históricos e que em algum momento elas passaram a afetar os humanos. Isso poderia indicar uma interação homem pré-histórico e animais pré-históricos. Mas algumas doenças elas são muito antigas, muito, de milhões de anos, desde animais do Paleozoico, e elas vêm essencialmente iguais até a atualidade. Com relação ao câncer, existem uns trabalhos que propõem
que a maquinaria por trás da geração de um câncer, ela é essencialmente a mesma para todos os organismos metazoários. Então, imagina assim que uma esponja do mar teria um mecanismo de gerador de câncer parecido, igual, não é parecido, é igual a nós humanos, por exemplo. Se isso for verdade, então o tumor numa preguiça que é muito mais próxima da gente, e no nosso caso, está tratando um tumor ósseo, então se isso realmente for verdade, vários aspectos poderiam ser iguais, já que a genética por trás é igual. Por exemplo, a morfologia, a radiologia, as características radiológicas, as características histológicas. Então, o nosso trabalho, ele mostra exatamente isso. Nós não temos uma datação numérica para o nosso material, mas provavelmente estou sendo final, no máximo estou sendo médio, então daria, eu chutaria assim 20, 30 mil anos para esse nosso material, só um chute mesmo, e a característica é essencialmente igual a de qualquer pessoa que está neste momento internado tratando de um câncer ósseo, do tipo que a gente identificou, exatamente igual. Então, a gente consegue ver, a gente não consegue ter implicações para um tratamento, infelizmente. A gente não tem pesquisa aplicada, mas a gente consegue entender a evolução e o curso de uma doença tão importante na vida de tantas pessoas, entender como ela evoluiu e como ela chegou até nós humanos. Isso eu acho fantástico. É incrível, assim, e abre os nossos olhos em relação a que o estudo do passado não fica restrito, né, ao passado. Esses estudos, eles têm uma utilidade não só, né, na compreensão do passado, mas também uma utilidade na atualidade, né, no cotidiano, no contemporâneo. Então, é muito válido, né? Acho que é muito válido ressaltar essas questões das aplicações mesmo dos estudos do passado, da importância que tem, não só para uma compreensão mais completa do passado, seja da espécie humana, seja do passado geológico, seja do passado biológico, né? Mas como que isso implica no que a gente entende sobre o mundo atual mesmo. Então, muito interessante saber disso. Então, vocês mencionam, né, nesse trabalho, que a presença de fósseis com alterações patológicas não é algo comum no registro fossilífero, né, inclusive no quaternário. Por que isso, né? Essas alterações, elas podem prejudicar a sobrevivência dos ossos ao processo de decomposição e, posteriormente, ao processo de fossilização? Por que é tão raro encontrar fósseis, né, ossos com essas alterações? Bom, primeiro porque a maioria das doenças que elas são observadas no registro fossilífero são doenças crônicas, né? Para que acontece o seguinte, os ossos, eles são o último local no organismo que uma doença possa afetar. Então, assim, se você não tem uma doença que ela seja diretamente relacionada ao sistema esquelético, com infecções, o esqueleto será o último ponto onde essa doença irá se manifestar. Então, isso já torna restrito o processo de fossilização, né? Se o indivíduo morre de uma infecção aguda, por exemplo, não há tempo hábil para que o esqueleto manifeste alguma alteração. Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma doença crônica. Mas aí tem mais um problema. Normalmente, as doenças, elas vão fragilizar o sistema esquelético, desfavorecendo a preservação. Então, essa raridade de encontrar doenças no registro fossilífero, vertebrados, se dá especialmente por esses dois motivos. O esqueleto é o último ponto onde uma doença irá se manifestar, desde que ela não seja uma doença diretamente óssea, e normalmente as doenças fragilizam o tecido ósseo, e aí desfavorece a preservação. Por isso que é tão raro encontrar a doença. Existem algumas doenças que vão fazer exatamente o contrário. Elas vão gerar feições de maior densidade óssea. Então,
tornando a parte óssea mais resistente aos processos de fossilização, e aí favorece a preservação. Mas isso não é o normal. O normal é desfavorecer o processo de preservação. Por isso que é tão raro encontrar. Além disso, o número de doenças diretamente relacionadas ao sistema esquelético é infinitamente menor do que o número de doenças que podem afetar o resto do organismo, né? As outras partes de um organismo. Cérebros, pulmões, os rins, então, os músculos, tem vários outros pontos no esqueleto que podem ser afetados, que não vão deixar registro, infelizmente. Então, encontrar fósseis já é uma raridade, encontrar fósseis com doenças é ainda mais raro. Entendi. Perfeito, então. Mas apesar, né, dessa raridade, tanto de encontrar, né, fósseis, quanto encontrar fósseis com alterações patológicas, a paleontologia brasileira é repleta, né, de fósseis incríveis, assim, de espécimes fósseis incríveis, que atraem atenção internacional, né, há bastante tempo, desde o século XIX, a gente tem uma atração internacional, né, direcionada para a paleontologia, para a geologia brasileira também, e contando, inclusive, com sítios de preservação excepcional, né. Em relação à paleopatologia, o que a gente conhece de alterações patológicas nos fósseis brasileiros? Quais outras doenças que afetaram a fauna do nosso passado? Bom, a gente tem duas grandes áreas, né, de interesse na paleontologia brasileira. Claro, existem várias outras, mas para quem trabalha com paleontologia de vertebrados, eu acho que o Cretáceo e o Quaternário são momentos do tempo especiais para nós brasileiros. Esses dois períodos são bastante chamativos, assim, tem bastante bacias mesozoicas e tem os depósitos de caverna e os depósitos de tanque, que são extremamente significativos na fauna quaternária. Então, basicamente, o que a gente tem para o registro fossilífero brasileiro de vertebrados são o registro de doenças em dinossauros e em mamíferos do quaternário. Porém, a gente ainda tem uma grande limitação, porque o que a gente conhece para o quaternário está basicamente dentro dos xenartras, que é um grupo que compõe preguiças, tatus em geral e tamanduás, no registro fossilífero, especialmente tatus, a grosso modo tatus e as preguiças, né, os bichos preguiças. E o que a gente conhece bem de doenças dentro desses grupos está nesses taxos, especialmente preguiças e os tatus, mais especificamente os gliptodontes. Então, assim, diversos tipos de artrites a gente conhece. Agora a gente conhece o primeiro caso de câncer, a gente conhece lesões na coluna vertebral, a gente conhece traumas, a gente conhece infecções, porém infecções inespecíficas. A gente ainda não conseguiu atribuir um agente infeccioso para nenhum fóssil brasileiro. A gente conhece, dentro de um outro grupo, ainda no quaternário, a gente tem o Toxodon, que é um animal semelhante ao rinoceronte. A gente conhece muitas doenças, muitas alterações dentárias, mas dentro dos outros grupos, por exemplo, tigre dente de sabre, não conhece absolutamente nada nesses grupos. Paleolhama, não conhecemos nada ainda. Então, basicamente, dentro do xenarta, tatus, gliptodontes e preguiças. E para os dinossauros brasileiros, a gente tem alguns casos de infecção e de tumores ósseos, né? Já tive a oportunidade de publicar em outro momento os primeiros casos de tumores benignos para dinossauros saurópodes do planeta. Então, a gente conhece bem um pouco de alguns tumores, um tipo muito específico de tumor benigno para dinossauros e muitos casos de infecção. Acredito que também temos um caso de uma artrite específica, de um nome enorme, que é espondiloartropatia, também para dinossauros saurópodes, da Bacia Bauru, especificamente de São Paulo. Mas dinossauros, assim, uma quantidade muito menor do que para mamíferos. Em mamíferos a gente conhece já um número bem interessante de doenças.
artríticas, 3 ou 4 tipos pelo menos, infecções que provavelmente são de tipos diferentes, tumores, quer dizer, o primeiro tumor agora, doenças dentárias ainda não, e tem surgido a oportunidade também de ver alguns grupos de preguiças na Argentina, né, com doenças um pouco, diria, muito semelhantes às nossas brasileiras. O que mais que eu poderia dizer? Hérnia de disco, por exemplo, tem bastante comum dentro das preguiças brasileiras. Algumas anomalias de desenvolvimento, assim, ossos fusionados, como às vezes acontece falanges fusionadas nas nossas mãos, pés humanos, né? Tem um caso disso para Panoptos, um gliptodonte, um animal bem grande, mais de 2 toneladas. Tem alguns ossos assim. Aquelas artrites nos joelhos, sempre tem. Acho que de cabeça a gente tem isso. Assim, tem um conjunto já interessante de doenças. E ainda tem vários outros que a gente não identificou ainda. Interessante. Tomara que venham, né, mais novidades por aí. E interessante de ver a relação de novo com as doenças que ainda estão presentes, né, hoje em dia, que ainda afetam bastante, inclusive a gente, né? Muito normal ver várias das doenças que você citou acontecendo entre seres humanos também. E só nas últimas semanas nós tivemos algumas descobertas da paleontologia brasileira, né? Descobertas inéditas, inovadoras. Nós tivemos uma descoberta de um fóssil de dinossauro com um registro de doença, né, causada por parasita. Nós tivemos a descoberta de vocês, né, o primeiro registro de câncer num fóssil de um animal mamífero não humano do Quaternário, e a descoberta também, né, de um fóssil de um inseto raro no Araripe, né? Então, em pouco tempo, publicações inovadoras, publicações inéditas. Você acha, né, que a gente está vivendo uma época de ouro da paleontologia, assim por dizer, né? Somada aí com o potencial de novos métodos tecnológicos, né, de pesquisas que ajudam a gente a alcançar degraus, né, que antes estavam muito distantes, mas agora ficam cada vez mais possíveis, né? Olha, dizer que é uma época de ouro, eu não sei, não sei se eu diria isso, mas que é um momento especial, é sim. É um momento extremamente significativo, porque nós estamos no meio de uma pandemia, né? Estamos no meio de um processo de isolamento social, na medida do possível e na medida que as pessoas se respeitam. Mas, de qualquer forma, temos uma restrição muito grande, né, de acesso a museus, aos nossos materiais de trabalho. Estamos todos trabalhando de casa, e mesmo assim a gente vem com publicações nesse nível, né? Hoje eu recebi um e-mail com o primeiro ovo de amniota para a bacia do Araripe. Então é mais um trabalho fantástico, publicado na Revista Brasileira de Paleontologia. E eu fico bem feliz assim, de ver que, mesmo durante esse período tão conturbado nas nossas vidas, tem surgido trabalhos tão fantásticos. Então, eu espero, sim, que, mesmo que não seja um momento de... Eu fico pensando, assim, sempre que alguém fala um momento de ouro, me remete ao passado. Eu fico pensando no Paulo Afonso fazendo suas pesquisas, no professor Cartelli, que ainda faz, mas fazendo as descrições de diversas preguiças, dos diversos animais que ele publicou, do Lund entrando nas cavernas. Então, eu fico meio saudosista, assim, não sei se seria esse o momento de ouro, mas é um momento de muitas descobertas fantásticas. É um momento em que a gente tem apresentado descobertas maravilhosas sobre a paleontologia brasileira, e eu espero que isso aumente, que nos próximos anos, assim que a gente tiver o retorno das atividades presenciais normalizadas, que a gente consiga avançar cada vez mais nas descobertas nacionais e mostrando para um público internacional. Com certeza, né? Esperamos aí, acho que é o que você falou, né? Se durante esse período de isolamento social, de um acesso muito restrito a universidades, né, e museus,
estão tendo publicações assim, imagina quando a gente retornar, né? E acho que é muito importante para mostrar assim, o potencial do nosso país, o potencial da ciência brasileira, né? Que, inclusive, hoje recebeu uma homenagem, né, do Neil deGrasse Tyson, que ele divulgou uma carta, né, para ciência brasileira. Então, isso ajuda a reforçar, né, a gente a reconhecer o potencial do nosso país, o potencial da nossa ciência. Então, acho que é fundamental isso. E é isso, né? Acho que em relação ao que você falou da questão da época de ouro, eu me pergunto também se essas pessoas que hoje a gente coloca como que viveram épocas de ouro, se na época que elas viveram, elas tinham essa consciência, né, também. Se elas falaram, será que nós estamos vivendo uma época de ouro ou será que é só uma época de um grande potencial? Então, acho que a gente só vai saber mesmo no futuro, quando as pessoas revisarem esse momento, aí talvez coloquem, né, como uma época de ouro ou só como um momento de alto destaque. Mas eu não sei, né, se as pessoas que vivem uma época de ouro, se elas sabem o que elas estão vivendo, né? Então, talvez a gente tenha que encarar dessa forma. Estamos numa época de ouro, sim, e vamos encarar dessa forma. O tempo vai dizer se é uma época de ouro, né? Mas nós podemos encarar dessa forma e tentar melhorar. Apresentar mais novidades, formar mais alunos, publicar mais trabalhos interessantes e cada vez melhores, né? Afinal de contas, a gente trabalha pelo progresso da ciência. Com certeza. Fernando, foi um prazer, né, ter você aqui no Arqueologia Pré-Histórica, divulgar o seu trabalho, no trabalho da equipe, tanto no nosso canal quanto no nosso site, onde as pessoas que estão assistindo essa entrevista podem ler a divulgação do trabalho também, né, em forma de matéria. Então, parabéns a você, parabéns à equipe envolvida no trabalho, né, envolvida na descoberta. Obrigado aqui, né, pela participação aqui na Arqueologia Pré-História. Sucesso nas suas pesquisas, né, sucesso ao laboratório, sucesso ao IVP. E fica à vontade aí para se despedir como quiser, o espaço é seu. Bom, eu agradeço muito, 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 muito a oportunidade de falar um pouquinho desse meu trabalho, né? Realmente é um trabalho que me deu muita alegria finalizá-lo nessa etapa, né, de publicação. Gostaria de agradecer bastante ao canal, né, Arqueologia para a História, pelo espaço, a você conduzir aqui essas perguntas maravilhosas e o tema que eu amo tanto, né? Eu adoro falar sobre paleopatologia, dou aula, converso sempre que posso, gosto de falar até na mesa do bar, eu gosto de falar sobre esse trabalho que eu amo tanto, né? Muito obrigado. Bom, eu que agradeço e até a próxima, pessoal. Não se esqueça, né, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, seguir o Arqueologia Pré-História nas redes sociais, na Facebook, Twitter, Instagram, e compartilhar o vídeo também nas redes sociais, né? Então, até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias do site Arqueologia Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais.